Fala conosco nessa noite, invade o nosso ser. Invade, ó Deus amado, o vazio que existe dentro de nós e preenche com a tua palavra. Usa a vida do teu servo, o presbítero Aguinaldo, usa com graça, com poder, com autoridade, com sabedoria, que possamos, ó Deus, sair daqui nessa noite. E os irmãos que estão em casa, que ao terminar esse culto, a vida de cada um possa ter sido tocada pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Os irmãos que estão em casa também, que nos acompanham pela rede social. Desde já, nosso muito obrigado pela tua presença. Quero ser breve nas minhas palavras, irmãos. Tenho sido deixado ser ministrado de uma forma maravilhosa ao meu coração. A palavra qual Deus tem falado comigo por esses dias, e a palavra que norteia e tem norteado os meus passos é decisão. Hoje, pode se assentar, irmãos, em nome de Jesus, culto de intercessão pelas famílias. Tenho certeza que Deus quer falar conosco através de sua palavra. Capítulo de número 1 do livro do profeta Daniel. Capítulo 1 do livro do profeta Daniel. Por bondade e misericórdia, falamos um pouco acerca desse mesmo profeta no capítulo 6, um culto passado. Eu quero só poder trazer algo que Deus falou comigo. Capítulo 1, verso de número 1. Eu vou ler alguns versos aqui, os irmãos em casa, por gentileza, nos acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, com D minúsculo, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens, com que não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência, entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidades para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei, do vinho que o rei bebia, e assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, o Daniel pôs o de Beltesazar, o de Ananias, o de Sadraque, o de Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abdenego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Somente até aqui a leitura, e nós vamos falando um pouco acerca da leitura a qual nós lemos nessa noite. Irmãos, acredito que a maioria dos irmãos que aqui estão, que nos assistem, que nos acompanham e ouvem a palavra de Deus, já ouviram algo acerca dessa palavra, dessa passagem qual nós conhecemos, que o próprio texto ele explicita ao dizer que no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, que era rei de Judá, Nabucodonosor veio, sitiou, cercou a cidade de Jerusalém, a sitiou. E dado esta oportunidade, levou alguns de seus jovens cativos para a Babilônia. E dentro dessa incursão, nós já aprendemos algo, irmãos, interessante. Que quando eu falo Babilônia, dentro da tipologia bíblica, Babilônia ela representa o mundo. Aquilo que tem certamente uma influência muito, muito grande sobre a vida de todos aqueles que querem servir a Deus. E nós vemos isso na história desses jovens que foram levados cativos para a Babilônia. E nesse interim, no texto qual nós lemos, quando Aspenaz, que era chefe dos eunucos, comparece diante do rei com aqueles jovens que ele próprio havia pedido, que fossem jovens sábios, inteligentes, entendidos, que conhecessem as línguas dos povos.
A Bíblia diz que dentre estes que foram levados cativos, irmãos, havia alguns que se sobressaíram, se destacaram, se sobrepujaram entre os demais. E nós sabemos que estes eram judeus, hebreus, a saber Daniel, Azarias, Misael e Ananias. E o jovem Daniel. E quando eles chegam dentro do palácio, só para os irmãos entenderem, antes de eu entrar onde eu quero poder compartilhar com os irmãos. Quando eles chegam dentro do palácio, havia uma cerimônia, era um rito, era normal que acontecesse assim. Havia-se um preparo para comparecer diante do rei. Havia todo um ritual que havia de ser seguido para que todos aqueles jovens comparecessem diante do rei depois de um período de 3 anos. Só que o interessante é que quando Daniel recebe este mesmo convite, esta mesma oportunidade, o verso de número 8 vai dizer: Daniel pôs no seu coração não se contaminar com as finas iguarias que o rei colocava diante dele. Aprenda uma coisa, irmãos, todas as vezes que nós, servos de Deus, nós tomamos uma decisão para a nossa vida, isso é fato. Eu, ao tomar uma decisão com relação a qualquer coisa na minha vida, na minha história, automaticamente eu vou ter que deixar algo para trás. É impossível você tomar uma decisão e não ter que abandonar algo. É impossível você fazer uma escolha e não ter que abrir mão de alguma outra coisa. Assim foi na vida destes jovens, assim foi na vida do coração de Daniel. Só que eu aprendo uma coisa, muitas das vezes falamos Daniel da Babilônia, não, irmãos. Era um erro comentado por muitos ao dizer, até mesmo acerca de José, dizer José do Egito. José, ele estava no Egito, mas ele não era do Egito, ele não pertencia ao Egito. Da mesma forma, Daniel, ele estava cativo na Babilônia, estava assim sendo levado prisioneiro, mas em momento algum Daniel, ele se tornou um babilônico. Mas eu aprendo algo, irmãos, que é o que está acontecendo no nosso contexto atual. O mundo está tentando fazer com que nós venhamos cada dia nos parecer mais com eles. Quando eu digo mundo, eu digo o sistema que nos rodeia, o sistema que nos cerca. E nós olhando para a vida desses 3 jovens, nós vemos que a primeira instância, o que o rei muito sábio, inteligente, ele tenta fazer, ele sabia que aqueles jovens tinham um potencial muito grande para servir dentro do seu palácio, onde não havia encontrado em nenhum outro lugar. Mas o que acontece? Ele vai tentar de alguma forma tirar a essência de dentro do coração daqueles 3 jovens. É o que vem acontecendo nos nossos dias, irmãos. Não é difícil, nós vemos por aí pessoas que são servas de Deus, pessoas cristãs, pessoas que foram orientadas por alguém, que cresceram dentro da igreja e que estão se desviando da fé, que estão andando por caminhos obscuros. Por quê? Porque já estão se deixando ser influenciadas por o que o mundo tem oferecido a elas. Daniel, ele sabia que na Babilônia ele iria enfrentar algumas oposições. Daniel sabia que dentro do contexto onde ele está vivendo agora, ele teria que ser firme nas suas decisões, nas definições que ele acreditava para si. E não é diferente nos nossos dias, irmãos. O livro de Lamentações vai dizer que nós devemos trazer à nossa memória o que nos pode trazer esperança. Irmão, entenda, Daniel estava cativo, ele era jovem ainda quando ele foi levado dentro dessa remessa de alguns que foram levados naquela instância. Mas ele sabia, aleluia, louvado seja Deus, o Deus a quem ele servia. Ele sabia que ele não poderia abrir mão de alguns ensinos que certamente ou posteriormente ele havia aprendido com seus pais, com a sua família, com o povo ao qual ele conviveu por algum tempo da sua vida e da sua história. Assim, de igual modo também na minha vida, na tua vida, você que é servo de Deus, você que é cristão, você que foi, louvado seja Deus, foi crescido, nasceu no berço evangélico, talvez você também tenha sido ensinado pelos teus pais, pelos teus avós, a andar nos caminhos, a andar na presença de Deus, mas por causa da influência que o mundo, que a Babilônia dos dias de hoje tem tentado influenciar você, você tem deixado os caminhos de Deus, você tem deixado e abandonado os preceitos de Deus e tem se tornado uma pessoa comum. Isso é preocupante, irmão. Por quê? Porque quando nós olhamos para um servo de Deus, quando nós olhamos para um cristão, alguém que carrega sobre si esta responsabilidade de dizer eu sirvo a Deus, nós devemos já olhar e certamente ver algo diferente nessa pessoa. Aleluia. As pessoas olham para mim, para você, esperam ver algo diferente em nós. Não era diferente na vida de Daniel. Só que o convívio, o sistema babilônico vai tentar tirar deles essa essência. Primeira instância, ele tenta tirar o nome, muda o nome de Daniel para Beltesazar, que quer dizer tesouro de Bel, ou seja, fazendo uma referência a um deus babilônico. E juntamente com os seus 3 amigos também não foi diferente. Os seus nomes foram mudados,
os seus nomes foram trocados, fazendo referência ao Deus babilônico daquela época. Mas o que eu aprendo, irmãozinho, nós devemos aprender com o texto nessa noite, é que mesmo eles estando em Babilônia, aleluia, louvado seja Deus, os seus corpos estavam dentro da Babilônia, mas as suas mentes não estavam escravizadas ao ponto deles servirem ao processo, servirem ao sistema babilônico. De igual modo é a nossa vida, irmão, entenda, vigia, porque nos dias de hoje não tem sido diferente. As pessoas, o mundo tem tentado implantar nas igrejas, implantar, irmãos, nas mídias sociais, e dizer que nós somos todos iguais, que nós todos somos filhos de Deus. Ei, olha, a Bíblia Sagrada, irmãos, diz que para ser filho, irmãos, há todo um processo que nós precisamos seguir, nos sermos orientados, irmãos. Entenda, o que aconteceu com a vida do jovem Daniel, também tem acontecido nos nossos dias. Aprenda, irmãos, Daniel, ele colocou no seu coração em não se contaminar com as finas iguarias, com os pratos, com o vinho, com o alimento que o rei comia, o alimento que o rei tinha na sua mesa. Daniel foi oferecido o mesmo, e junto com alguns outros jovens. E quando a Bíblia fala acerca de Daniel, eu aprendo que havia alguns outros jovens também que se renderam, que não fizeram a mesma escolha que Daniel. Por isso eu quero falar nessa noite acerca de decisão. É um ponto importante e crucial para os nossos dias de hoje. Por quê? Porque quando nós olhamos para a história do jovem Daniel, não somente o capítulo de número 1, mas os capítulos seguintes, posteriores a esse, nós vemos que ele se sobressaiu dentro de várias situações, e ele foi galgando um crescimento, ele foi se tornando alguém de prestígio dentro da Babilônia, alguém que, ao invés de ser influenciado, ele passou a influenciar pessoas. E essa é a importância que eu trago para a nossa vida. E Daniel, ele entra agora num processo. Qual o processo? O de santificação, de separação. Nós estamos no culto de intercessão pelas famílias. Você vem interceder pela tua família nessa noite. Os irmãos estão intercedendo pelas famílias nessa noite em suas casas. Talvez por um parente, por alguém que se desviou, que se afastou, alguém que precisa retornar para Jesus, alguém que quando ouve um culto, quando ouve um louvor, ele sente o seu coração gemendo, ele sente as lágrimas invadindo a sua alma, porque ele sente saudade daquele que o criou, daquele que o gerou. E Daniel, ele vai entrar no processo de separação, de santificação. Apóstolo Paulo diz que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas elas nos convêm. E o jovem Daniel, ele sabia que o que lhe estava sendo oferecido poderia contaminar a sua vida, poderia ferir a sua integridade diante do seu Deus. Eu falei isso no culto passado e repito só para os irmãos gravar. Daniel, ele estava na Babilônia, mas ele não tinha acesso à cozinha da Babilônia. Ele não tinha acesso à cozinha dos caldeus, ele não sabia como era preparado aqueles alimentos. Por quê? Porque para fazer uma refeição havia-se toda uma herança levítica que precisava ser respeitada. Quando se matava um animal, para os irmãos entenderem o contexto, a melhor parte dos animais que eram oferecidos em sacrifício era retirada e era oferecida como sacrifício a Deus. Era retirada as vísceras dos animais e era lançado fora a parte. Não se comia as vísceras. De igual modo também era a bebida que era oferecida, que era bebida pelos hebreus. Não é que eles não bebiam, não é que eles não poderiam, não, mas ele não tinha como ele administrar a forma como aquilo estava lhe sendo oferecido. Ele não tinha como administrar. E aqui eu já abro um parênteses para a nossa vida. Daniel, ele propôs no seu coração, primeiro ponto, ele restringiu, a restrição foi total daqueles alimentos. Ele pediu ao chefe Aspenaz, olha, pode nos dar legumes, pode nos dar alimentos diferenciados de todo o povo, porque nós não queremos nos contaminar com o vinho, com a comida que é oferecida na mesa do banquete do rei. Eu aprendi algo importante para os nossos dias também, nos dias de hoje, irmãos. Como Daniel não podia administrar o que lhe estava sendo oferecido, ele resolveu fazer uma restrição. Nos nossos dias não tem sido diferente, as pessoas têm vivido de costume, de fazer coisas como se fosse dietas, fazer as coisas pausadamente, fazer de tudo um pouco. É como alguém dizer que todos que estão na igreja são iguais. Nós não somos iguais. Cada um de nós que estamos aqui, os irmãos que acompanham em casa, nós temos as nossas diferenças. E Daniel sabia que para continuar servindo a Deus da forma qual Deus desejava que ele servisse, ele tinha que fazer uma escolha. Eu não sei o que você tem enfrentado nos seus dias. Talvez o pastor lhe falou algo muito importante para os nossos dias nesta noite, acerca do tempo. Daniel, ele não podia administrar o que lhe estava sendo oferecido, então ele preferiu se abster. Falei, não quero, eu abro mão disso. Talvez hoje pessoas que aqui me assistem, talvez não tenham também conseguido administrar o tempo,
tem tempo para fazer tantas coisas, tem tempo para fazer coisas ímpares que não estão trazendo edificação em nada, mas não tem tempo para servir a Deus, tem tempo para trabalhar, para ganhar dinheiro, tem tempo para usufruir daquilo que Deus te deu, meu irmão. E entenda, não foi pela força do teu braço, não foi porque você é conhecedor das coisas, porque você é inteligente. Eu estou ganhando dinheiro porque eu sou inteligente, porque eu não, é porque Deus te deu graça, te deu sabedoria, Deus te instruiu. Lembra de onde Deus te tirou, rapaz. Deixa de ser orgulhoso, deixa de ser prepotente, achar que você conseguiu alguma coisa porque você é bom naquilo que faz. Não, foi Deus que te deu, foi Deus que gerou em você a capacidade, a capacitação para você chegar aonde você chegou. Assim também foi na vida do jovem Daniel. Daniel sabia que ele não havia chegado à Babilônia por acaso, que havia um propósito de Deus para ele estar dentro da Babilônia, longe da sua terra, longe dos seus parentes, longe do povo hebreu, mas ele sabia que Deus tinha um plano traçado para a vida dele, por isso ele não deixou se abater. Por isso a Bíblia diz no verso de número 8, Daniel resolveu no seu coração, ele tomou uma decisão: não, eu não quero me contaminar com as finas iguarias do rei, porque eu não posso administrar, eu não sei de onde vem, eu não sei como é feito, eu não sei aquilo que está sendo oferecido através daqueles alimentos. Então Daniel diz: não, eu prefiro fazer uma restrição severa. Irmão, se é o tempo que você está nessa noite tendo dificuldade de administrar, irmão, entenda, o Daniel, ele teve que tomar uma decisão. Tome decisão nessa noite também. Oh, aleluia. Limita, irmãos, algumas coisas na tua vida também que estão tentando tirar você do foco, porque dentro, irmão, desse inteirinho eu entendo e aprendo que existem muitos adversários contra mim e contra a tua vida, tentando dioturnamente, tentando nos parar, tentando nos fazer contaminar, tentando nos fazer descer a cova fria sem salvação, tentando nos tirar da presença de Deus, tentando nos fazer viver uma vida promíscua, longe dos propósitos de Deus. Se Deus te trouxe aqui, se Deus colocou você diante desta câmara nessa noite, entenda, eu quero ser boca de Deus e profeta para a tua vida. Enquanto eu estiver falando, eu peço a você, em nome de Jesus, irmão, não desliga, não saia deste culto, não saia dessa live, não saia da tua sala, ouça o que Deus tem para a tua vida. É noite de você tomar uma decisão, é noite de você olhar para dentro de você mesmo, olhar no espelho e fazer uma autoanálise. O que eu preciso fazer para que a minha família aleluia, louvado seja Deus, siga os meus passos e esteja também na presença do meu Deus. Faça como Daniel, tome uma decisão nessa noite, porque Daniel, ele tomou uma decisão que fez com que a sua história fosse mudada. A partir daquele momento, a partir daquela decisão, a vida de Daniel nunca mais foi a mesma. De igual modo vai ser também na sua vida, irmão. Quando você tomar uma decisão, Daniel, ele entra então num processo de separação, qual? De se santificar. A Bíblia vem nos dizer, irmãos, entenda, olha, o verso de número 12, ele diz: Aspenaz, experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, fazendo que só nos deem legumes a comer e água a beber. Ou seja, Daniel estava fazendo uma restrição alimentar, ele não queria comer nada a não ser legumes e água para beber. Entende, irmãos? Quando ele fez isso, logo Aspenaz disse: rapaz, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque se eu fizer isso, quando o rei vier depois do período de 3 anos, mas Daniel não pediu 3 anos, irmãos, Daniel só pediu 10 dias, eram só 10 dias que ele pediu para Aspenaz. Aí Aspenaz, só 10 dias, nos experimenta, porque ao cabo de 10 dias, se você voltar e ver que o nosso semblante, que a nossa aparência, que a nossa condição física estiver pior do que a deles, dos que aqueles que estão conosco, aí você pode fazer conforme tu queira. Mas então a Bíblia diz que eles alcançaram mercê, graça diante de Deus e diante de Aspenaz. Porque entende, irmãos, todas as vezes que você colocar no teu coração em fazer algo que seja para a glória do teu Deus, você vai alcançar a graça do Eterno sobre a tua vida. Deus vai certamente usar a vida de pessoas para ajudar você, para auxiliar você, para dizer o sim para você, ou talvez até para dizer o não também, porque o não também é de Deus, irmão. Tem momento que Deus diz não para mim, para você. Foi o que aconteceu com Daniel. Ele alcançou graça diante de Deus e diante de Aspenaz, e foi experimentado 10 dias. Ao cabo de 10 dias, sabe o que acontece? Louvado seja Deus. Aspenaz vai até os jovens, e quando os encontra, os seus semblantes estão melhores. E a Bíblia é tremenda, enfática, ela vai dizer que estão 10 vezes melhor do que os outros jovens que estavam ali, aleluia, louvado seja Deus, se alimentando do manjar do rei.
Sabe o que nós aprendemos aqui, irmãos? Deus achou graça sobre a tua vida. Deus achou graça diante dos teus olhos. Deus achou graça em você nessa noite. Por isso Deus tem te chamado. Por isso Deus tem experimentado a tua vida. Por isso Deus tem fortalecido você, para você não se contaminar com aquilo que o mundo tem tentado suplantar em você, com aquilo que o mundo tem tentado colocar dentro de você. Entende, irmão? Se você não consegue administrar alguns tipos de amizade, sai fora. Abandona essas amizades que não estão trazendo benefício para a tua alma, para a tua casa, nem para a tua família. É melhor, irmão, você perder aqueles que se dizem amigos do que você perder a salvação e viver uma vida de promiscuidade. É melhor você viver longe daquelas pessoas que você pensa que são teus amigos, mas que estão levando você para longe de Deus, do que você viver uma vida, irmãos, à mercê daquilo que Deus tem para a tua vida. Deus tem coisa grande, Deus tem coisas maiores reservadas para você, irmão, mas precisamos tomar uma decisão, precisamos fazer uma escolha. A Daniel escolheu não se contaminar. O que você nessa noite tem escolhido, irmão? Será que você também tem coragem de chegar diante daquelas pessoas que supostamente você acredita que elas são suas amigas, mas que não consegue viver uma vida diante de Deus, que não consegue levar você a sério quando você fala das coisas de Deus? Daniel, ele entrou num processo, irmão, e esse processo trouxe benefícios para toda uma nação, para todo um povo, para toda uma história de uma, aleluia, de uma nação inteira, irmão. De igual modo na nossa vida. Sabe por quê, irmãos? Eu falo essa palavra e mexeu comigo, porque quando eu estava lendo, irmãos, e vi que Daniel, ele alcançou graça diante de Deus, diante dos homens, a vida de pessoas foi mudada por causa da atitude dele. Eu fiquei pensando, meu Deus, e é isso que acontece nos nossos dias. Pessoas às vezes vêm à igreja, vão para a casa de Deus, elas entram, elas saem, é quarta, é sexta, é domingo, mas as suas vidas posteriormente parece que não muda. Ela chega em casa, ela quer que o marido se converta, ela quer que os filhos venham para a igreja, mas sabe o que acontece? Sabe por que ele não vem, irmão? Sabe por que ele não vem, querida? Porque quando ele olha para a tua vida, ele vê você no processo toda semana, ele vê você consagrando, ele vê até ver você orando, mas ele não vê transformação na tua vida, ele não vê mudança. Mas quando o jovem, aleluia, os jovens foram encontrados diante de Aspenaz, a Bíblia diz que eles estavam melhores do que aqueles que estavam ao redor, aleluia, sendo alimentados pelos manjares do rei, aleluia. Assim também é na minha vida, irmão, assim também na tua vida, servo. As pessoas, elas precisam ver em nós uma diferença, uma mudança, um caráter de transformação, não somente, irmãos, o processo, porque entenda, Daniel viveu um processo. Certamente alguém olhou e, rapaz, esses jovens são metidos, esses jovens são enjoados, não querem se misturar, não querem se contaminar, deixa eles. Eu imagino que Daniel era desprezado no meio daqueles que ali estavam. Eu imagino que Daniel, certamente, pastor Flávio, era alguém que alguém olhava e dizia: ei, rapaz, esse camarada é enjoado, olha, só ele quer ser, só ele quer se aparecer. Não, não é isso, irmão. É que Daniel, ele queria ser diferente. Para servir a Deus, nós temos que ter o nosso coração também. Não, eu quero ser diferente. Eu estou na Babilônia, estou no mundo hoje, mas eu não sou da Babilônia. A minha Bíblia vem dizer que eu e você, nós somos peregrinos em terra estranha. Nós não somos daqui, irmão. Entenda aí, louvado seja o nome de Jesus. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós estamos, mas nós não somos. Nós pertencemos ao reino celestial. Nossa pátria, aleluia, ela é no céu que nos aguarda. Ela, oh glória, oh bendito é o nome do Senhor. Nosso lugar não é aqui, irmão, mas há um período de processo que nós estamos vivendo nessa terra, e esse período é necessário nós tomarmos decisões, fazemos escolhas. Qual é a escolha que você faz nessa noite diante do teu Deus, diante daquele que permitiu você estar no mundo, diante daquele que tem permitido você ver tanta coisa? Hoje se vê, irmãos, cristãos que anteriormente, algum tempo atrás, quando se assentavam para conversar, na roda da conversa, sabe o que saía? Saía, aleluia, louvado seja Deus, louvores. Alguém falava de Jesus de um lado, outro falava de outro, e a presença de Deus era manifesta. Mas nos nossos dias é muito comum você ver alguém que se assenta, até é crente, até serve a Deus, até anda de paletó e gravata, mas os comentários que se fazem são acerca de política. É uns discutindo acerca de um, é uns discutindo acerca de outro. Irmão, deixa disso. Ei, irmão, entenda, para de ficar perdendo tempo com essas coisas. O teu Deus, ele é maior, o teu Deus, ele é melhor. Ele quer mudar a tua vida e a tua história, e muitos têm perdido tempo, não têm conseguido administrar o mínimo, e quando estão na presença de Deus não conseguem se ligar, não conseguem, irmãos, prestar atenção no culto, não conseguem focar, não conseguem
consegue, irmãos, se deter às vezes 30, 40 minutos para ouvir Deus falando. Ei, eu sou profeta de Deus para a tua vida nessa noite. Eu peço em nome de Jesus Cristo, toma uma decisão nessa noite. Não saia desta live sem antes fazer uma decisão, uma escolha para a tua vida, a tua casa, a tua família. Talvez toda a descendência, aleluia, toda a descendência a qual você está responsável, dependa disso nessa noite. Muda de vida, irmão, nessa noite, em nome de Jesus. Não continue servindo ao mundo, não continue nesse sistema, deixando que ele influencie a tua mente, porque Daniel estava na Babilônia, mas quem influenciou a Babilônia foi Daniel. Se você depois ler os livros, ou melhor, o livro de Daniel, os capítulos seguintes, você vai ver que Daniel, ele começou a crescer, a galgar, ele começou a se tornar alguém de destaque, influente dentro da Babilônia. Assim também é na vida daquele que serve a Deus. Assim também é na vida daquele que quer morar no céu, irmãos. Nós temos que tomar decisão. Se nós quisermos alcançar o céu de glória, a Bíblia diz que o céu, ele é tomado à força. Não basta somente vir à igreja, não basta somente bater o ponto, o cartão, todos os cultos, ainda que isso seja necessário e muito bom, mas nós temos que fazer decisões. Eu tenho que saber onde eu estou, de onde eu vim, aleluia, e para onde eu vou. Porque se eu não souber disso, irmãos, qualquer lugar para mim serve. Eu estou aqui, mas está tudo bem assim, posso continuar vivendo a vida do jeito que eu quero, da forma que eu quero, mas se nada mudar na minha vida, as minhas palavras podem até convencer você, os irmãos que estão em casa, mas é o meu exemplo que vai arrastar certamente multidões. Começando pela minha família, começando dentro do meu lar. Eu fiz uma escolha para mim, para minha casa, para minha família. E eu digo a você, eu e minha casa, nós servimos ao Senhor. E esse é um privilégio que eu não abro mão, que eu não troco, eu não posso me vender, eu não posso fazer menos. Quero deixar essa palavra ao coração dos irmãos, dos nossos ouvintes, os irmãos que estão aqui. Não se contamine, irmãos. Faça escolhas para a tua vida. Se é amizade que você não consegue administrar, já falei isso e repito, deixa elas, irmãos. Amigos de verdade são as pessoas, são aqueles que te aproximam do teu Deus. Esse você pode falar, não, esse é meu amigo. Esse quer me ver morar no céu, é meu amigo. Daniel alcançou graça diante dos olhos do rei. O seu semblante, a Bíblia diz, era 10 vezes melhor do que os demais jovens. Eu fiquei maravilhado com isso. É como se para cada dia Deus acrescentasse um dom, como se para cada dia Deus acrescentasse um talento, como se para cada dia Deus acrescentasse algo a mais sobre a vida de Daniel e seus 3 amigos. Louvado seja Deus. Quero deixar essa breve palavra ao coração dos irmãos e dizer para você nessa noite, toma uma decisão para a tua vida nessa noite. Faça uma escolha. Sirva a Deus. A minha Bíblia diz, eu não sei no que você crê, no que você acredita, mas querendo você ou não, crendo você ou não no que está escrito aqui, a Bíblia vai dizer que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O Senhor Jesus Cristo, Ele quer mudar a tua história, a tua vida, a tua família. Só depende de você, só depende da escolha que você vai fazer nessa noite. Quero assim agradecer a Deus pela oportunidade, em nome de Jesus, retornar ao trabalho do nosso pastor e pedir a você, não saia desta live, não saia deste culto sem tomar uma decisão, sem fazer uma escolha, porque você não sabe qual será a tua última oportunidade. Agradeço a oportunidade, retorno ao trabalho, pastor, em nome de Jesus. Amém. Entendeu? Boa palavra, né? Boa palavra. Nós precisamos tomar decisões. As decisões que hoje tomamos, elas vão ecoar para a eternidade. As não decisões, há quem diga, né? Há quem diga, e eu li isso em um livro, pior que uma decisão não tomada
mal tomada, melhor dizendo. Pior que uma decisão mal tomada, é uma decisão não tomada. A indecisão é horrível. A indecisão, ela nos deixa em cima do muro. E em cima do muro, automaticamente é fora. Eu percebo que é tempo de tomarmos decisões. Fazermos escolhas sábias para as nossas vidas. Não dá tempo mais. Eu acredito que a maioria dos que me ouvem e de repente dos que estão aqui dentro, seus 20 anos já foi, exceção para alguns. Os nossos 20 anos foi. E passamos pelos 30. Estou no time também. Chegando aos 40, pastor. Passei dos 40, pastor. Nós precisamos tomar decisões. Porque às vezes nós vamos adiando. E as coisas vão dando errado e a gente vai se acostumando a sofrer. Presbítero Aguinaldo. Vai se acostumando com a situação. E eu digo para você que Deus não te chamou para você se acostumar com o sofrimento, e sim para você vencer o sofrimento. Amém? Deixa eu ler alguns nomes aqui de pessoas que estão aqui conosco. Deixa eu só marcar uma aqui. Algumas pessoas que estão assistindo, que Deus abençoe a sua vida, você que, pela sua paciência, pelo desejo de ouvir a palavra de Deus, né? Priscila, né? Ela está sintonizada, está aqui na primeira, né? É a esposa do presbítero, né? Se ela não tivesse lá, chegar em casa, puxar a orelha dela, né? A Priscila, né? Pede oração pela vida dos primos, né? Da Daiane, do Douglas, que estão internados ainda, estão entubados. Nós vamos orar agora. Se você precisa de uma oração, peça agora aí, tá bom? Se não der tempo, depois nós oramos por você, depois nós vamos acompanhar aí. A minha querida mãe, olha só, lá em São Carlos, ela está acompanhando, né? A minha mãe Cida, ela está acompanhando. E tem mais uma lista que tem a Má que está acompanhando, a Raquel está acompanhando, a Beneu, o Paulo e família, o André e a Sandra, a Rosana, pastora Dulcineia, olha que legal, né? O Francisco Almiro, né? Nosso presbítero, a Meire lá de São Carlos está acompanhando, Natália e família, né? Na oração, a Sandra Melo está acompanhando, o Fernando está acompanhando, a Roberta está acompanhando, a Kênia Dias, esposa do nosso querido irmão Luan, está acompanhando, a Emily, minha sobrinha, lá de São Carlos também, está acompanhando, a Roseli, o Alex de São Carlos, a Simone Alves, né? Quanto tempo, né? Simone Alves, que Deus abençoe a sua vida ricamente. A Graça Torres, né? Deus abençoe, Graça, a sua vida. E a Gláucia Zican, né? Também o Rosemiro de São Carlos, alguns nomes aqui que estão chegando agora, Letícia também. Enfim, tem um monte de nomes aqui, acho que não dá para ler todo mundo. Mas se você deixou o seu pedido de oração aqui, nós vamos estar orando por você. Pode falar. A Roseli. Roseli? Fala de novo. A Roseli do Alex. E o Alex da Roseli. Tá bom, estaremos orando pela família, pelo casamento. Peço aos que estão aqui dentro, vamos colocar em pé? Vamos levantar aquele clamor? João Pedro, neto da pastora Dulcineia, né? Precisa também de oração. Se você está em casa, se você pode, fique em pé, meu irmão. É em casa mesmo. Por quê? Porque a oração, ela é um momento em que Deus, ele se manifesta. Pessoas que estavam doentes, se não foram curadas de repente no momento do louvor ou no momento da palavra, Deus pode tocar agora. Pastor, não estou dormindo à noite. Pastor, uma tribulação, uma perturbação dentro da minha casa. Pastor, não sei o que fazer. Você vai dormir bem hoje, em nome de Jesus. Cida do Mandu também está na oração. A Roberta pede oração pelo Ezequias, né? Bacana.
Vamos lá. E vai chegando aqui, irmão, senão a gente não para. Vamos orar? Quantos creem na sua oração? Você crê? Ninguém? Vocês creem na oração de vocês? Crê? Legal. Quem está em casa crê na sua oração? 1, 2 ou 3, Valdez? 2. Você que está em casa, crê na sua oração? Você crê no que você fala com Deus, Deus ouve e responde? Então nós vamos falar com Deus agora. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Às vezes o que precisávamos fazer é uma oração. Ai, pastor, eu estava fazendo umas reclamações, não era uma oração, era uma reclamação. Não, vamos aprender a orar nessa noite, vamos orar. Feche os teus olhos se você puder. Quem está em casa, se desprenda. Se você está dirigindo, não feche os olhos não, meu irmão. Fica atento, mas Deus vai tocar na sua vida nessa noite também. Pai, nós entramos em Tua presença, Senhor. Nós ouvimos a Tua palavra, uma palavra de decisão, uma palavra, ó Deus amado, que nos leva a sair de cima do muro, uma palavra que nos coloca no lugar onde nós devemos, ou devíamos estar. Pai, em nome de Jesus, tem pessoas hospitalizadas, tem pessoas doentes, tem pessoa, meu Deus amado, precisando de ajuda. E nós pedimos o Teu socorro nessa noite. Nós nos colocamos diante do Senhor porque cremos no poder da oração. A oração cura o doente, a oração cura o enfermo, transforma a vida, meu Pai amado, daquele que está com a sua história toda bagunçada. Meu Deus, estende as Tuas mãos nessa hora. Faz a Tua obra na vida, meu Pai, desse homem, desta mulher, deste jovem, desta criança, meu Pai. Em nome de Jesus, Tua palavra diz: então ireis a mim, e orareis, e eu vos ouvirei. Senhor, ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor, ouve as nossas petições nessa noite. Nos dê força, nos dê graça. Em nome de Jesus, cada nome, cada pessoa, meu Pai, que está longe, mas ele está crendo na oração. Ele está orando conosco neste momento. Oramos por casamentos, ó meu Deus, que talvez estão vivendo problemas e estão na iminência da separação. Oramos, ó Deus amado, por lares, oramos pela saúde. Pedimos, meu Deus amado, que o Senhor restabeleça a saúde. Pedimos que o Senhor, meu Pai, cure o enfermo, transforme a vida, meu Pai, daquele que está amargurado. Vivemos em tempos difíceis, meu Pai, mas os nossos olhos continuam em Ti, ó Pai. Em nome de Jesus nós depositamos em Ti, Senhor, toda a nossa confiança, toda a nossa devoção, toda a nossa entrega está diante de Ti. Em nome de Jesus, toca nas famílias, toca no jovem, toca na mãe, toca no filho, toca no esposo. Quebra, meu Deus, as barreiras de confusão, de contenda dentro desse lar. Que haja libertação. Pessoas que ouvem vozes, pessoas que vê vultos dentro de casa, meu Deus, liberta nessa noite. Passa as Tuas mãos, quebra todo o laço, toda a artimanha do diabo, e que essa pessoa seja livre. Que este lar seja um lugar de paz, seja um lugar de harmonia, seja um lugar onde a presença de Deus permaneça, onde a paz seja abundante. Pai, em nome de Jesus, estende as Tuas mãos agora. As mãos, meu Pai, que curam, as mãos que libertam, as mãos que, ó meu Deus, que levantam, que estabelecem, meu Pai. Abençoa o Teu povo, abençoa os irmãos, meu Pai, de São Carlos, abençoa os irmãos de Taubaté que estão assistindo, os irmãos de Pinda, abençoa os irmãos da Irlanda que estão assistindo. Abençoe, ó Deus amado, cada lugar onde a nossa voz chegar, o Senhor faça o Teu milagre, a Tua obra se concretize, para a glória e honra do nome do Senhor. Meu Deus amado, guarda aquele ente querido que está no hospital. Meu Deus, se Tu tem plano em vida, liberta aquela pessoa, cura aquela pessoa, faz o milagre acontecer, para que nós Te glorifiquemos e Te exaltemos no nome santo e poderoso de Jesus. Sopra em nós, Espírito. Aleluia. Te queremos, ó Deus. Oh, meu Pai, sopra sobre cada casa. Sopra, meu Deus, arranca essa dor, arranca esse caroço, arranca essa enfermidade.
Meu Deus, liberta essa vida, restaura o casamento, meu Pai, restaura a família, restabelece comunhão entre a família, faz a tua obra, meu Pai, na vida deste jovem que está preso ao vício das drogas, que está preso na maconha, no crack, na cocaína, na cachaça. Em nome de Jesus, Pai, liberta a família. O pai deu educação, a mãe deu exemplo, mas o filho se perdeu mesmo assim. Mas ele pode voltar, esse filho pródigo pode voltar, em nome de Jesus. Esse que está afastado, volte para a presença do Deus eterno. Oh glória, oh aleluia, oh glória. Que se abra os céus nessa noite, sobre cada casa, sobre cada família. Que se abra os céus, oh glória, no nosso Deus. Aleluia, eu creio, eu creio, eu creio. Aleluia, oh glória. Se você que está em casa, meu irmão, se puder estender, levantar essas mãos e abençoar o seu lar. Você que está aqui, abençoe a tua família. Esse é o momento de batalha, é o momento de vencer batalhas, é o momento de derrubar gigantes. Aleluia, no nosso Deus. Eles vão se abrir em nome de Jesus. Aleluia. Oh glória, nossa fé e esperança está em Deus, está no Senhor dos Exércitos Todo-Poderoso. Aleluia, oh glória, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Repita comigo, diga eu creio, eu creio, diga eu creio, eu creio, em nome de Jesus. Quem está em casa, meu irmão, creia. Repita para você, para o seu coração, eu creio em nome de Jesus. A palavra falou, Deus tem falado conosco nessa noite, e nós cremos que não, os que estão aqui não sairão da mesma forma. Pastor, mas eu só vim trabalhar para Jesus aí. Pois é, mas Jesus te achou, te pegou, Valdez. Jesus te pegou, mesmo jeito. Vai sair abençoado, vai sair abençoados, abençoadas. Vai para casa com a bênção, vai falar, puxa vida, mas como que pode, né? Só participei de um culto ali uma hora e pouquinho, e as coisas, eu estava assim, agora estou assim, eu estava ruim, agora eu estou bem, eu estava amargurado, agora eu estou com o coração tão em paz, está tão tranquilo. Por quê? Porque Deus está tocando na sua vida, Deus está trabalhando. Amém? Amém ou não amém? Vamos finalizar? Os queridos irmãos em casa, que Deus abençoe. Domingo, deixa eu só passar os avisos. Domingo nós transmitiremos a escola bíblica dominical pela manhã. E também, 18 horas, nós temos o culto de adoração em família. E nós vamos adorar em família, meu irmão. Você pode estar lá do outro lado, você vai estar com o seu celularzinho em casa, com o computador. Tem uns que colocam na televisão, né? Não importa como você esteja, nós vamos adorar em família. A presença de Deus invadirá o seu lar, a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus. Domingo é às 18 horas, tá ok? É das 18 às 20 horas o culto. E nós finalizamos por aqui, paramos por aqui. Que Deus abençoe cada um dos irmãos que estão em casa. Se alguém passou desapercebido de repente... Ó, vou olhando aqui, né, que eu tô aqui. O Mário Luiz, né? O Mário Luiz também está assistindo, mandou aqui um alô aqui. Que Deus abençoe Mário Luiz dos Santos. Que Deus abençoe sua vida ricamente, meu irmão. Deixa eu ver se é Mário mesmo. É Mário. Vai que é Maria, né? Mário. Tem um acento ali. Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Só lembrando, os queridos irmãos que estão em casa, quem está aqui, irmãos, ó, fiquem atentos. Os irmãos, não esqueça do seu compromisso diante de Deus. É obrigado a alguma coisa, pastor? Claro que não, meu irmão. Só que com as igrejas, não é essa igreja, é as igrejas fechadas. Um exemplo, você imagina, quantas igrejas estão fechadas? E nós continuamos pagando tudo do mesmo jeito. Então os irmãos que puderem, né, continuar ajudando, continuem nos ajudando,
nós vamos passar e já vencemos pela fé esse tempo, e eu creio que nós sairemos melhores em nome de Jesus, tá bom? Eu creio que Deus é quem cuida dessa obra. Não vou ficar apertando ninguém para fazer nada, não. Se o Espírito Santo te tocar, você que está em casa, nos ajude, tá certo? Esteja atento. O endereço da igreja sempre passa aí. Passa os horários do rodapé. Eu sei que não são esses horários, viu, irmão? Esses horários são os horários dos cultos normais de semana, né? Para quem está em casa vai ver aí no rodapé. São os horários de culto, né? Acredito que tem o endereço da igreja também no final, o endereço da nossa sede em Taubaté. Então, se você quiser vir à igreja, fazer uma oração, a igreja, ela está sempre aguardando você. O templo, né? O templo. O prédio, né? A igreja somos nós, tá bom? Eu acho que é só isso. Tranquilo até aí, Luan? Tranquilo? Valdez? Acho que é isso. Acho que já deu os avisos aqui. Bom, continuemos orando pela nossa irmã Natália, né? Que graças a Deus por um lado, né? E é triste por outro lado, né? Um membro da família que se perdeu e foi encontrado, né? Depois de 29 dias. Mas nós continuamos orando pela família. Nós sabemos que a família está em luto e não é fácil vivenciar esses momentos, mas eu creio que com a ajuda de Deus, com a força de Deus, eles vão passar, vão vencer em nome de Jesus. Nós continuamos orando por eles, por toda a família, em nome de Jesus. Vamos finalizar, vamos agradecer a Deus. Se você puder, levante as suas mãos assim, solta aí, tira o ferrugem aí, meu irmão. Pastor, faz tempo que eu não abro assim. Pois é, abre os braços aí. Jesus, vamos agradecer, Pai. Despede o teu povo, os irmãos que aqui estão em paz, guardados e protegidos e libertos de todo o mal. Senhor, te agradeço pela vida de cada um dos colaboradores, dos trabalhadores na tua obra. Ó Deus, que o Senhor estenda as tuas mãos e permaneça sobre eles. Os irmãos que estão em casa, ó Deus, que participaram e continuam participando aqui, ó Deus, que o Senhor continue abençoando a vida de cada um, guardando, ó Deus, protegendo, suprindo toda a necessidade. Em nome de Jesus, ó Pai, despede o teu povo em paz. Os que estão em casa, que a paz que excede todo o entendimento entre e permaneça dentro da sua casa, em nome de Jesus Cristo, com as mãos assim abertas e estendidas. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do amado e querido Espírito Santo permaneçam sobre as nossas vidas hoje e sempre, e todos quantos creem possam dizer amém. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Em casa, quem está, Deus abençoe, continue abençoando sua vida, e até domingo, permitindo o bom Deus. Tchau, tchau.